Capítulo 4. Eu mal consigo descrever o estado de espírito em que esse episódio horrível me deixou. Um episódio ao mesmo tempo maluco e deplorável, grotesco e aterrorizador. O rapaz da venda havia me preparado para aquilo, mas a realidade me deixara estarrecido e perturbado. Por mais pueril que fosse o relato, o horror e a franqueza de louco do velho Zadok me contagiaram com uma crescente inquietação que se foi somar ao meu sentimento anterior de aversão pela cidade e sua intangível sombra de malefício. Mais tarde, eu poderia esmiuçar o relato e extrair alguma base de alegoria histórica. Naquele momento, tudo o que eu desejava era tirá-lo da minha cabeça. A hora fizera-se perigosamente tarde. Meu relógio indicava 7h15 e o ônibus para Harkan sairia da Town Square às 8. Por isso tentei concentrar meus pensamentos em questões neutras e práticas, enquanto caminhava apressado pelas ruas desertas com suas casas inclinadas e telhados esburacados para o hotel, onde havia guardado a valise e tomaria o ônibus. A luz dourada do entardecer emprestava aos velhos telhados, decrépitas chaminés, uma aura de paz e misticismo. Mas isso não impedia de olhar para cima do ombro de tempos em tempos. Eu ficaria bem contente de sair da fedorenta e assombrada Innsmouth, e gostaria que houvesse algum outro meio além do ônibus conduzido pelo sinistro Sargent. Mesmo assim, não me apressei demais, porque havia detalhes arquitetônicos dignos de ver em cada canto silencioso e, tal como havia calculado, eu poderia cobrir uma distância necessária em meia hora. Estudando o mapa do rapaz da venda e procurando um itinerário que ainda não houvesse percorrido, escolhi a Marsh Street em vez da State para chegar a Town Square. Perto da esquina da Fale Street, comecei a ver grupos esparsos de pessoas furtivas murmurando, e quando enfim cheguei à praça, notei que quase todos os ociosos estavam reunidos em frente à Gilman House. Tive a sensação de que muitos olhos aquosos, escancarados, observavam-me curiosos, sem piscar, enquanto eu pedia minha valise no saguão e torcia para que nenhuma daquelas criaturas abjetas me fizesse companhia no ônibus. O ônibus chegou sacolejando com 3 passageiros, mais cedo do que o esperado, um pouco antes das 8. E um sujeito de má catadura na calçada murmurou algumas palavras indistintas para o motorista. Sargent lançou para fora um saco do correio e um fardo de jornais, e entrou no hotel, enquanto os passageiros, os mesmos que eu tinha visto chegando em Newburyport naquela manhã, saíram cambaleando para a calçada e trocaram algumas palavras guturais, em voz baixa, com um dos ociosos, numa língua que eu poderia jurar que não era o inglês. Subi no ônibus vazio e ocupei o mesmo assento da vinda. Mal eu havia me acomodado, porém, Sargent reapareceu e começou a resmungar numa voz roufenha e repulsiva ao extremo. Ao que tudo indicava, eu estava com muito azar. Havia alguma coisa errada com o motor, apesar do excelente tempo feito em Newburyport, e o ônibus não poderia completar a jornada até Harkan. Não, ele não poderia ser consertado naquela noite. Nem havia outro meio de transporte para sair de Innsmouth, fosse para Harkan, fosse para qualquer outro lugar. Sargent sentia muito, mas eu teria de pousar no Gilman. O funcionário com certeza me faria um preço camarada, mas não havia mais nada a fazer. Quase paralisado pelo súbito obstáculo e apavorado com a ideia da chegada da noite naquela cidade decrépita e mal iluminada, desci do ônibus e tornei a entrar no saguão do hotel, onde o mal-humorado e estranho atendente noturno me informou que eu poderia ficar com o quarto 428,
perto do último andar. É grande, mas sem água corrente. Por $1. Apesar do que tinha ouvido sobre aquele hotel em Newburyport, assinei o registro. Paguei o $1, deixei o funcionário pegar a minha valise e acompanhei aquele atendente azedo e solitário por 3 lances de degraus, rangendo e corredores empoeirados que não pareciam abrigar ninguém. Dava para um pátio esquálido cercado de casas de tijolos baixas e desertas e propiciava uma visão dos telhados decrépitos, estendendo-se para o oeste e para os terrenos pantanosos à distância. No fim do corredor ficava um banheiro, uma relíquia do estado lastimável com uma pia de mármore ancestral, banheira de estanho, luz elétrica fraca e painéis de madeira mofados rodeando os encanamentos. Como o dia ainda estava claro, desci para a praça e procurei um lugar para jantar, notando, enquanto o fazia, os olhares estranhos que os mal encarados vagabundos me atiravam. Como o armazém estava fechado, fui obrigado a escolher o restaurante que antes havia evitado, atendido por um homem encurvado, de cabeça estreita, olhos fixos e arregalados, e uma moça de nariz achatado com as mãos enormes e desajeitadas. A comida era toda do tipo de balcão, e fiquei aliviado em saber que a maior parte saía de latas e pacotes. Uma sopa de legumes com torradas me bastou, e tratei de voltar logo em seguida para o meu quarto soturno no Gilman, tendo conseguido um jornal vespertino e uma revista suja de mosca com o funcionário de má catadura que os apanhou numa estante bamba ao lado de sua escrivaninha. Quando a escuridão adensou-se, acendi a fraca lâmpada acima da cama barata de ferro e foi só com grande esforço que continuei lendo o que havia começado. Achei aconselhável manter a cabeça ocupada, para não ficar pensando nas aberrações daquela antiga e agourenta cidade enquanto estivesse dentro de seus limites. As maluquices inventadas que eu ouvira do velho beberrão não prometiam sonhos muito agradáveis, e senti que devia manter o mais longe possível da lembrança a imagem de seus alucinados olhos aquosos. Também não conviria me deter no que o inspetor de fábrica havia contado ao bilheteiro de Newburyport sobre o Gilman House e as vozes de seus ocupantes noturnos. Não nisso, nem no rosto por baixo da tiara na galeria da igreja escura, o rosto cujo horror minha inteligência não conseguia explicar. Talvez tivesse sido mais fácil manter os pensamentos longe de tópicos perturbadores se o quarto não estivesse tão mofado. Do jeito que era, o bolor letal misturava-se de maneira repulsiva com a caatinga geral de peixe da cidade, conduzindo a imaginação de qualquer pessoa para pensamentos de putrefação e morte. Outro elemento perturbador era a inexistência de um ferrolho na porta do quarto. As marcas mostravam com nitidez que ali houvera um anteriormente, mas havia sinais de que fora removido havia pouco tempo. Por certo, ele teria se deteriorado como muitas outras coisas naquele edifício decrépito. Em meu nervosismo, corri os olhos em volta e descobri um ferrolho no guarda-roupas que, a julgar pelas marcas, parecia do mesmo tamanho do que estivera antes na porta. Para aplacar um pouco do meu nervosismo, tratei de mudar aquela ferragem para um lugar vago com a ajuda de uma providencial ferramenta 3-em-1 com chave de fenda que eu sempre trazia presa no meu chaveiro. O ferrolho encaixou-se com perfeição e fiquei mais tranquilo quando percebi que conseguiria fechá-lo com firmeza antes de me recolher. Não que eu tivesse alguma consciência real de sua necessidade, mas qualquer símbolo de segurança seria bem-vindo no ambiente daqueles. Havia parafusos adequados nas 2 portas laterais, que davam para os quartos adjacentes, e usei-os para fixar o ferrolho. Não tirei a roupa e resolvi ficar lendo até o sono baixar, e não me deitar tirando apenas o casaco, o colarinho e os sapatos. Tirei uma lanterna portátil da valise
e coloquei-a no bolso da calça para saber as horas se acordasse, mais tarde, no escuro. O sono, porém, não chegava, e quando parei de analisar os meus pensamentos, notei para minha inquietude que estava de fato ouvindo alguma coisa sem perceber, alguma coisa que me apavorava, mas não conseguia nomear. Aquela história do inspetor havia penetrado mais fundo do que eu suspeitara em minha imaginação. Tentei retomar a leitura, mas não conseguia fazer nenhum progresso. Alguns instantes depois, pareceu-me ouvir passos regulares fazendo ranger as escadas e os corredores. Não se ouviam vozes, porém me pareceu que havia alguma coisa furtiva naqueles passos. Aquilo me deixou apreensivo e fiquei em dúvida se devia mesmo tentar dormir. Aquela cidade tinha uma gente muito estranha, e era certo que haviam constatado vários desaparecimentos. Seria essa uma daquelas pousadas onde os viajantes são mortos para serem roubados? A verdade é que eu não tinha lá um ar de grande prosperidade. Ou será que os moradores ficavam muito ressabiados com visitantes enxeridos? Será que as minhas visíveis excursões turísticas e as consultas constantes ao mapa teriam provocado comentários desfavoráveis? Ocorreu-me que eu devia estar em estado de grande nervosismo para deixar que uns rangidos aleatórios me provocassem tais especulações. Mas lamentei, mesmo assim, não estar armado. Por fim, sentindo uma fadiga que não tinha nada de sonolência, aferrolhei a porta para o corredor recém-equipada. Apaguei a luz e me atirei na cama dura e irregular. De casaco, colarinho, sapatos e tudo. Na escuridão, os ruídos mais tênues da noite pareciam amplificados, e uma torrente de pensamentos duplamente desagradáveis me acometeu. Lamentei ter apagado a luz, mas estava cansado demais para me levantar e acendê-la de novo. E então, depois de um longo e terrível intervalo, e precedido por novos rangidos na escada e no corredor, ouvi o ruído débil e inconfundível, que parecia a maléfica realização dos meus temores. Sem a menor sombra de dúvidas, a fechadura da minha porta havia sido testada, de maneira cautelosa, furtiva, tentativa com uma chave. Minhas sensações, depois de identificar aquele indício de perigo real, talvez não tenham sido mais tumultuadas por causa dos vagos temores que já me acometiam. Eu estava sem motivo definido, por instinto, em guarda, e isto me valeu uma crise nova e real, qualquer que ela viesse a ser. Mas a mudança da ameaça, de vaga premonição para uma realidade imediata, foi um choque que se abateu sobre mim, com a força de um verdadeiro golpe. Em nenhum momento me ocorreu que aquela experimentação da fechadura pudesse ser um mero engano. Propósito maléfico era tudo que eu podia pensar. Me conservei em absoluto silêncio, esperando pelo próximo movimento do intruso. Depois de algum tempo, os estalidos cautelosos cessaram, e eu ouvi entrarem no quarto ao norte do meu com uma chave mestra. Depois, a fechadura da porta de ligação com o meu quarto foi testada com cautela. O ferrolho aguentou, e eu pude escutar o assoalho ranger quando o intruso saiu do quarto. Pouco depois, ouvi novo estalido suave, e percebi que o quarto ao sul do meu havia sido invadido. E de novo, uma furtiva tentativa na porta de ligação aferrolhada, e de novo os rangidos de alguém que se afasta. Dessa vez, os rangidos prosseguiram pelo corredor e pela escada abaixo. E notei que o intruso percebera que minhas portas estavam trancadas e estava desistindo de sua tentativa, ao menos por algum tempo, como o futuro iria revelar. A presteza com que arquitetei um plano de ação prova que, em meu subconsciente, eu devia estar havia muito temendo alguma ameaça e avaliando meios possíveis de fuga. Desde o início eu sentira que o intruso invisível representava um perigo, do qual não me deveria aproximar e encarar,
mas apenas fugir a toda pressa. A única coisa que eu tinha a fazer era escapar daquele hotel com vida, o mais depressa possível, e por algum caminho que não fosse a escada principal e o saguão. Erguendo-me devagar, dirigi o facho da lanterna para o comutador e procurei acender a luz sobre a cama para poder escolher e colocar no bolso alguns objetos para uma fuga rápida, sem avalize. Nada aconteceu, porém, e percebi que haviam cortado a força. Alguma mobilização secreta e maligna estava de certo em curso em larga escala. O que era, eu não saberia dizer. Enquanto ali estava parado, meditando com a mão sobre o inútil comutador, ouvi um rangido abafado no andar de baixo e pensei em ter distinguido vagamente algumas vozes conversando. Um instante depois, senti-me menos seguro de que os sons guturais fossem vozes, pois os aparentes latidos roucos e grasnidos mal articulados guardavam pouquíssima semelhança com a fala humana. Então eu me recordei com a renovada intensidade o que o inspetor de fábrica tinha escutado à noite, naquele edifício mofado e pestilento. E depois de abastecer os bolsos com a ajuda da lanterna, vesti o chapéu e fui na ponta dos pés até a janela para avaliar minhas chances de descida. A despeito das normas estaduais, não havia escada de incêndio daquele lado do hotel, e percebi que uma distância perpendicular de 3 andares separava minha janela do pátio calçado de pedras. À direita e à esquerda, porém, uns velhos edifícios comerciais de tijolo ficavam encostados ao hotel, e seus telhados oblíquos chegavam a uma distância de salto razoável do 4º andar em que eu estava. Para alcançar qualquer uma daquelas filas de prédios, eu teria de estar num quarto a 2 portas do meu, num dos casos para o norte, no outro para o sul, e pus minha imaginação para trabalhar prontamente, calculando as chances que eu teria de me transferir para um deles. Decidi que não poderia arriscar um aparecimento no corredor, onde meus passos, por certo, seriam escutados, e as dificuldades de acesso ao quarto desejado seriam insuperáveis. O meu avanço, se o conseguiria, teria de ser através das portas de ligação, menos sólidas, que separavam os quartos, cujos trincos e ferrolhos eu teria de forçar, usando o ombro como ariete quando fosse necessário. Achei que isso seria possível pelo estado lastimável da casa e de suas ferragens, mas percebi que não poderia fazê-lo sem barulho. Teria de contar com uma ação velocíssima e a chance de alcançar uma das janelas antes que alguma força hostil coordenasse-se o suficiente para abrir a porta apropriada até mim com uma chave mestra. Tratei então de empurrar a escrivaninha para escorar a porta do meu quarto para o corredor, pouco a pouco, para fazer o mínimo de ruído. Era evidente que minhas chances eram muito escassas, e eu estava preparado para qualquer calamidade. O simples fato de alcançar outro telhado não resolveria o problema, pois ainda me restaria a tarefa de ganhar o chão e fugir da cidade. Uma coisa ao meu favor era a condição arruinada e deserta das construções adjacentes e o número de clarabóias escuras escancaradas de cada lado. Deduzindo que, a partir do mapa do rapaz da venda, que o melhor caminho para sair da cidade era para o sul. Olhei primeiro para a porta de ligação com o quarto ao lado sul. Ela abria-se para dentro do meu quarto, porém, e pude perceber, depois de correr o ferrolho e descobrir que havia outras trancas fechadas, não era favorável para ser arrombada. Abandonando-a como caminho de saída, empurrei com cuidado a armação da cama até encostar nela para impedir que algum ataque pudesse vir do quarto ao lado. A porta de ligação com o quarto do norte abria para o outro lado e eu percebi, embora um teste me informasse, que ela estava trancada ou aferrolhada do outro lado, que minha evasão teria de ser por ali. Se eu pudesse alcançar os telhados dos prédios da Penny Street e descer até o chão, talvez pudesse disparar pelos pátios e as construções adjacentes ou opostas até a Washington ou a Bates, ou então emergir da Penny e contornar para o sul até a Washington.
De qualquer forma, eu tentaria alcançar de algum jeito a Washington e fugir a toda a região da Town Square. Minha preferência era evitar a Payne, já que o posto do Corpo dos Bombeiros poderia ficar aberto durante a noite. Enquanto meditava sobre essas coisas, olhei para fora, para o oceano esquálido de telhados e ruínas, agora brilhantado pelos raios da lua que começavam a minguar. À direita, a fenda escura da garganta do rio cortava a paisagem. Fábricas desertas e estação de trem pendendo-se como cracas para os lados. Além delas, a ferrovia enferrujada e a estrada Hawley estendiam-se por um terreno plano e pantanoso, pontilhado de ilhotas de terreno mais alto e mais seco, coberto de arbustos. À esquerda, o interior sulcado de córregos ficava mais perto, com a estreita estrada para Ipswich cintilando esbranquiçada ao luar. Do lado do hotel onde eu estava, não podia avistar a estrada para o sul, para Harkan, que pretendia tomar. Eu estava especulando, indeciso, sobre o melhor momento de atacar a porta do norte e como fazê-lo com o menor ruído possível quando percebi que os ruídos indistintos embaixo haviam dado lugar a um novo e mais forte ranger das escadas. Uma luz bruxuleante filtrou pelas frestas da porta e as tábuas do assoalho do corredor começaram a gemer sobre um peso considerável. Os sons abafados de origem aparentemente vocal aproximaram-se, até que alguém bateu com força na porta do meu quarto. Por um instante, eu apenas contive a respiração e esperei. Uma eternidade pareceu ecoar e o fedor repulsivo de peixe pareceu crescer de maneira repentina e espetacular. Depois repetiram a batida, de maneira ritmada, com crescente insistência. Eu sabia que o momento de agir havia chegado e soltei o ferrolho da porta de ligação do norte, preparando-me para a tentativa de arrombamento. As batidas foram ficando mais fortes, aumentando minha esperança de que a altura pudesse encobrir o barulho dos meus esforços. Empreendendo, enfim, a minha tentativa, joguei-me várias vezes com o ombro esquerdo contra os painéis da porta sem me importar com o choque ou com a dor. A porta resistiu mais do que eu esperava, mas eu não desisti. Entre mentes, o alarido da porta do corredor ia aumentando sem parar. Finalmente, a porta de ligação cedeu, mas com tal estrondo que tive a certeza de que os de fora teriam escutado. E no mesmo instante, as batidas na porta transformaram-se numa agressão violenta, enquanto as chaves ecoavam ameaçadoras nas portas para o corredor dos quartos dos dois lados de onde eu estava. Correndo pela passagem recém-aberta, consegui aferrolhar a porta do corredor do quarto do norte antes que a fechadura fosse aberta. Mas enquanto fazia isso, pude ouvir a porta do corredor do terceiro quarto, aquele cuja janela eu esperava atingir no telhado abaixo, ser experimentada com uma chave mestra. E por um momento meu desespero foi total, pois me pareceu inevitável que eu seria apanhado num quarto sem janelas para o exterior. Uma onda de terror quase anormal me percorreu, investindo de uma singularidade terrível, mas inexplicável, as pegadas deixadas no pó pelo intruso que havia tentado abrir a porta para o meu quarto, que vislumbrei sobre o facho da lanterna. Depois, agindo com pasmo automatismo que persistiu apesar do caráter insustentável de minha situação, avancei para a porta de conexão seguinte e fiz um movimento cego de empurrá-la no esforço para transpor e, imaginando que as trancas estivessem providencialmente intactas como as desse segundo quarto, trancar a porta do corredor antes que a fechadura fosse aberta por fora. Uma sorte absoluta adiou minha sentença, pois a porta de ligação à minha frente não só estava destrancada como de fato entreaberta. Num segundo eu cruzei por ela e meti o joelho direito e o ombro contra a porta do corredor que estava sendo aberta para dentro. A pressão que fiz pegou o invasor de surpresa, pois a porta fechou com um empurrão, permitindo que eu corresse o ferrolho bem conservado como fizera na outra porta. Enquanto conquistava esse alívio temporário, ouvi quando as batidas das outras duas portas pararam,
e um alarido confuso erguia-se à porta que eu havia escorado com a cama. Com certeza, o grosso dos meus atacantes havia entrado do quarto ao lado sul e estavam se juntando para um ataque lateral. No mesmo instante, uma chave mestra fez-se ouvir na porta seguinte ao norte, e eu percebi que havia um perigo mais próximo. A porta de ligação do lado norte estava escancarada, mas não dava tempo para pensar em verificar a fechadura que já estava sendo virada do corredor. Tudo o que eu podia fazer era fechar ou aferrolhar a porta de conexão aberta, bem como a sua irmã ao lado oposto, empurrando uma cama contra a primeira e uma escrivaninha contra a outra, deslocando um lavatório para diante da porta do corredor. Eu teria de confiar naqueles obstáculos improvisados para me proteger até alcançar a janela e o telhado onde a casa da Payne Street. Mas mesmo naquele momento crítico, o meu maior horror era algo diferente da fraqueza imediata das minhas próprias defesas. Eu estava tremendo, porque nenhum dos meus perseguidores, a despeito de alguns arquejos, grunhidos e uivos contidos e repulsivos em intervalos irregulares, emitia algum som vocal inteligível ou abafado. Enquanto eu arrastava os móveis e corria para a janela, ouvi uma correria assustada pelo corredor, até o quarto ao norte do que eu ocupava, e percebi que as batidas ao lado sul haviam parado. Estava evidente que a maioria dos meus inimigos pretendia concentrar-se na frágil porta de ligação que sabidamente se abriria bem onde eu estava. E lá fora, a lua brincava sobre o espigão do prédio abaixo, e eu pude perceber que a inclinação da superfície onde eu devia pousar tornaria o salto muito perigoso. Pesando as condições, escolhi para escapar a janela mais ao sul das duas, planejando pousar no declive interno do telhado e alcançar a claraboia mais próxima. Uma vez dentro da decrépita construção de alvenaria, eu teria de contar com uma outra perseguição, mas esperava descer e escapar por uma das passagens escancaradas ao longo do pátio sombreado até Washington Street e me esgueirar para fora da cidade na direção sul. A pancadaria na porta de ligação do norte era tão terrível e notei que as folhas da porta começavam a se lascar. Era evidente que os sitiantes haviam trazido algum objeto pesado para fazer de ariete. A cama resistiu, porém, o que me deu ao menos uma chance remota de sucesso na fuga. Enquanto abria a janela, notei que era flanqueada por pesados reposteiros de veludo suspensos por uma vara por argolas de latão, e também que havia um prendedor para os postigos no exterior. Vendo ali um meio de evitar um salto perigoso, dei um puxão nas cortinas e as trouxe para baixo com vara e tudo. E depois enganchei 2 argolas no prendedor da janela e soltei a cortina para fora. As pesadas dobras caíram em cheio no telhado saliente e notei que as argolas e o prendedor provavelmente suportariam o meu peso. Assim, subindo no parapeito da janela e usando a improvisada escada de corda, deixei para trás, para sempre, o telhado mórbido e infectado de horror da Gilman House. Pousei com segurança nas telhas de ardósias soltas do íngreme telhado e consegui alcançar a escura claraboia escancarada sem um escorregão. Olhando para cima, para a noite de onde eu saíra, observei que ela ainda estava às escuras, embora pudesse observar ao longe, ao norte, para além das chaminés em ruínas, as ameaçadoras luzes brilhando na casa da Ordem de Dagon, na Igreja Batista e na Igreja Congregacional, cuja mera lembrança me dava calafrios. Não parecia haver ninguém no pátio abaixo, e contava com uma chance de fugir antes do alarme geral espalhar-se. Dirigindo o facho da lanterna para a claraboia, vi que não havia degraus para descer, mas a altura era baixa. E segurando-me na borda, deixei-me cair sobre um assoalho empoeirado, forrado de caixas e barris esfacelados. O lugar era aterrador, mas eu abstraí dessas impressões e rumei de imediato para a escada que a lanterna me revelou, não sem antes consultar apressado o relógio, que indicava 2 da manhã. Os degraus estalavam, mas pareciam sólidos,
e eu me precipitei para baixo, cruzando um segundo andar com jeito de celeiro até chegar ao térreo. O abandono era total, e apenas ecos respondiam ao som dos meus passos. Cheguei enfim ao vestíbulo térreo com um retângulo fracamente iluminado, numa ponta indicando a ruinosa passagem para a Payne Street. Caminhando na direção oposta, encontrei uma porta dos fundos que também estava aberta, e saí disparada pelos 5 degraus de pedra até o calçamento de calçadas arredondadas intercalado de mato do pátio. O luar não chegava até ali, mas consegui orientar-me com a ajuda da lanterna. Uma luz fraca saía de algumas janelas do lado da Gilman House, e pensei ter ouvido sons confusos saindo de lá de dentro. Caminhei em silêncio para o lado da Washington Street, e notando a existência de várias passagens abertas, escolhi a mais próxima para sair. O interior da passagem estava escuro, e quando atingi a outra ponta, notei que a porta para a rua estava solidamente calçada por cunhas. Decidido a tentar outro prédio, voltei a apalpadelas para o pátio, mas parei um pouco antes da abertura. Por uma porta aberta na Gilman House, escoava para fora uma grande multidão de vultos suspeitos. Lanternas balançavam na escuridão e horríveis vozes grasnadas emitiam gritinhos em alguma língua que com certeza não era o inglês. Os vultos movimentavam-se de maneira atabalhoada e pude perceber, para o meu alívio, que não sabiam para onde eu havia ido. Mas mesmo assim, um arrepio de horror me transpassou. Não dava para distinguir suas feições, mas seu jeito bamboleado e curvo de andar causava uma extrema repulsa. A pior foi quando eu notei um vulto usando um estranho manto e a inconfundível tiara daquele modelo que já me era por demais familiar. Enquanto os vultos iam se espalhando pelo pátio, meus temores foram aumentando. E se eu não conseguisse encontrar uma saída daquele prédio para a rua? O fedor de peixe era abominável, e achei que talvez não conseguisse suportá-lo por muito tempo sem desmaiar. Tateando de novo na direção da rua, abri uma porta do vestíbulo e entrei num quarto vazio com janelas bem fechadas, mas sem caixilhos. Correndo à luz da lanterna, percebi que poderia abrir os postigos e, um segundo depois, eu saltava para fora e fechava a passagem com cuidado, para ficar como antes. Eu estava na Washington Street. Então, por alguns instantes, não avistei viva alma nem qualquer sinal de luz, salvo da lua, vindas de direções distintas e longínquas. Porém, eu podia ouvir o som de vozes roucas, passos e um tipo curioso de chapinhar que não soava muito como passadas. Não tinha muito tempo a perder. Os pontos cardeais estavam claros para mim, e me agradou que as luzes da iluminação pública estivessem apagadas, como de hábito nas zonas rurais pobres em noites enluaradas. Alguns sons vinham do sul, mas mantive a decisão de fugir naquela direção, bem como eu imaginava. Teria de haver muitos pórticos desertos que me poderiam proteger caso eu topasse com alguma pessoa ou grupo com ar perseguidor. Avancei com rapidez, mas em silêncio, rente às casas arruinadas. E apesar de estar desgrenhado e sem chapéu ao fim da esgotante subida, eu não tinha uma aparência que chamasse a atenção, e tinha boas chances de passar despercebido se cruzasse com algum transeúnte casual. Na Bates Street, enfiei-me num portal escancarado enquanto 2 vultos cambaleantes cruzavam à minha frente. Mas logo retornei o caminho e me aproximei do espaço aberto onde a Elliott Street atravessa enviesada Washington no caminho do cruzamento com a South. Conquanto ainda não tivesse visto aquele espaço, ele me parecera perigoso no mapa do rapaz da venda, pois ali a luz do luar podia se espalhar sem obstáculos. Não valia a pena tentar evitá-lo. Qualquer percurso alternativo envolveria a possibilidade de desvios, com desastrosa visibilidade e um efeito retardador. A única coisa a fazer era cruzá-lo com ousadia e às claras, imitando o melhor que pudesse o andar bamboleante típico da gente de Innsmouth e confiando em que ninguém, ou ao menos nenhum dos meus perseguidores, estivesse por perto.
Eu não podia ter a menor ideia do grau de organização da perseguição e, na verdade, quais seriam seus propósitos. Parecia haver uma atividade inusitada na cidade, mas imaginei que a notícia da minha fuga do Gilman ainda não se havia espalhado. Eu logo teria de sair da Washington para alguma outra rua que fosse para o sul, pois aquele grupo do hotel sem dúvida estaria na minha cola. Eu devia ter deixado pegadas na poeira daquele último prédio, revelando como havia chegado à rua. No espaço aberto estava intensamente iluminado pelo luar, como eu previra, e eu pude avistar os restos de um gramado cercado por uma grade de ferro, como se fosse um parque no centro. Por sorte não havia ninguém por ali, mas um estranho zumbido ou rugido parecia crescer na direção da Town Square. A South Street era muito larga, seguindo reta, num declive suave até o cais, e dominando uma ampla visão do mar. Minha esperança era que ninguém a estivesse observando de longe, enquanto eu cruzava sob o luar brilhante. Avancei sem ser perturbado e não ouvi nenhum ruído indicando algum espião. Olhando ao redor, desacelerei involuntariamente o passo para dar uma espiada no mar que ardia deslumbrante sobre o luar no fim da rua. Muito além, no quebra-mar, emergia a linha escura e sinistra do David Reef, e ao vislumbrá-lo, não pude deixar de pensar em todas aquelas lendas odiosas que ouvira nas últimas 34 horas. Lendas que retratavam aquele Recife escabroso como um verdadeiro portal para reinos de um horror insondável e uma aberração inconcebível. Então, sem nenhum aviso, enxerguei os clarões intermitentes de luz no Recife distante. Eram definidos e inconfundíveis, despertando em minha consciência um horror cego e irracional. Meus músculos entesaram-se prontos para uma fuga alucinada, que só foi contida por certa cautela inconsciente e uma fascinação quase hipnótica. Para piorar, uma sequência de clarões espaçados análogos, mas distantes, que não podiam deixar de ser sinais de resposta, brilharam então na alta cúpula da Gilman House, que se erguia às minhas costas para o nordeste. Controlando os músculos e percebendo mais uma vez o tanto que eu estava exposto, retomei com maior vigor a minha simulação de andar bamboleante, sem tirar os olhos daquele Recife diabólico e aziago, enquanto a abertura na South Street me permitiu a própria visão do mar. O que aquele procedimento de todo significava, eu não podia imaginar, e talvez se tratasse de algum estranho rito associado ao David Reef, ou talvez algum grupo houvesse desembarcado de um navio naquele rochedo sinistro. Dobrei então para a esquerda, depois de contornar o gramado esquálido, ainda de olho no oceano, que cintilava sob o luar espectral de verão, e observando os misteriosos clarões daqueles inomináveis, inexplicáveis sinais. Foi então que a impressão mais terrível de abalo abateu-se sobre mim. O abalo que destruiu meus derradeiros vestígios de autocontrole e me fez sair disparado em alucinada carreira para o sul, deixando para trás os escuros pórticos escancarados e as janelas arregaladas daquela rua deserta de pesadelo. Isto porque, num olhar mais atento, eu havia observado que as águas enluaradas entre o Recife e a praia não estavam nem de longe vazias. Elas estavam vivas, fervilhando com uma horda de vultos que nadavam em direção da cidade. E mesmo da enorme distância em que eu estava, e com a curta duração do meu olhar, eu poderia dizer que as cabeças protuberantes e os membros que açoitavam a água não eram de tal modo inumanos e aberrantes, que duras penas poderiam ser descritos ou conscientemente formulados. Minha corrida frenética cessou antes de eu ter percorrido um quarteirão, pois comecei a ouvir, à minha esquerda, algo como o alarido de uma perseguição organizada. Ouviam-se passos e sons guturais, e um motor falhando resfolegou para o sul pela Federal Street. Num instante tive que mudar todos os meus planos,
pois se o caminho para o sul à minha frente estava bloqueado, eu teria de encontrar outra saída de Innsmouth. Parei e me enfiei por uma porta aberta, refletindo na sorte que tivera de sair do espaço aberto e enluarado antes daqueles perseguidores passarem pela rua paralela. Uma segunda reflexão foi menos alentadora. Como a perseguição estava sendo feita em outra rua, era evidente que o grupo não estava seguindo-me diretamente. Ele não me havia visto e estava apenas obedecendo um plano geral de barrar a minha fuga. Contudo, isto significava que todos os caminhos que levaram para fora de Innsmouth estariam também patrulhados, já que eles não poderiam saber o que pretendia tomar. Sendo assim, eu teria que fazer a minha escapada pelo campo, longe de qualquer estrada. Mas como poderia fazê-lo naquela natureza pantanosa e acidentada de toda a região circundante? Por um instante, minha razão vacilou, tanto por absoluto desespero, quanto pela rápida concentração daquela caatinga onipresente de peixe. Foi então que me lembrei da ferrovia abandonada para Rowley, cuja sólida base de terra coberta de mato e cascalho ainda se estendia para o noroeste, saindo da estação em ruínas na beira da garganta do rio. Havia uma possibilidade de os moradores da cidade não terem pensado nela, pois com o seu abandono, ela ficara inteiramente coberta de arbustos espinhosos e quase intransitável, o caminho menos provável que algum fugitivo escolheria. Eu a vira com nitidez da minha janela do hotel e sabia onde ela estava. A maior parte do seu percurso inicial era visível da estrada para Rowley e dos pontos altos da própria cidade. Mas talvez fosse possível alguém se arrastar sem ser visto por entre os arbustos. De qualquer sorte, esta seria a minha única chance de fuga, e só me restava tentar. Enfiado no interior do vestíbulo de meu abrigo abandonado, consultei uma vez mais o mapa do rapaz da venda com a ajuda da lanterna. O problema imediato era como alcançar a antiga ferrovia, e eu percebi então que o caminho mais seguro era seguir reto pela Badison Street, depois para oeste pela Lafayette, lá contornando, sem cruzar, um espaço aberto semelhante ao que eu havia atravessado, e em seguida voltado para o norte e para o oeste, numa linha em zigue-zague pela Lafayette, pela Bates, a Adams e a Bank Street. Essa última margeando a garganta do rio, até a estação deserta dilapidada que eu vira da minha janela. Minha razão para seguir pela Babson era que eu não queria cruzar de novo o espaço aberto, nem iniciar meu percurso para o oeste, por uma rua transversal larga como a South. Pondo-me mais uma vez em movimento, cruzei a rua para o lado direito a fim de dobrar a esquina para Babson sem ser visto. A algazarra na Federal Street persistia e, quando olhei para trás, pensei em ter visto um brilho de luz perto do edifício de onde havia escapado. Ansioso para sair da Washington Street, apressei o passo, sem fazer barulho, confiando na sorte de que nenhum olhar vigilante me veria, e perto da esquina da Babson Street, observei, para grande susto, que uma das casas continuava habitada, como atestavam as cortinas das janelas, mas as luzes do interior estavam apagadas. Eu cruzei por ela sem problemas. Na Babson Street, que era transversal à Federal Street, e podia revelar-me aos perseguidores, colei-me o mais rente possível que pude às construções periclitantes e desparelhadas, parando por 2 vezes em algum portal quando os ruídos às minhas costas pareceram crescer momentaneamente. O espaço aberto à frente brilhava amplo e desolado sobre o luar, mas meu percurso não me obrigaria a cruzá-lo. Durante a minha segunda parada, comecei a captar uma nova distribuição de sons vagos. Depois de espiar para fora com cuidado do esconderijo,
vi um automóvel disparando pelo espaço aberto na direção da Elliott Street, que cruza com as duas, a Babson e a Lafayette. Enquanto o olhava, sufocado por um súbito aumento da caatinga de peixe depois de um curto período de diminuição, vi um bando de vultos curvos, desajeitados, caminhando apressado e cambaleante na mesma direção, e concluí que devia ser o grupo que estava de guarda na estrada para Ipswich, já que aquela estrada era uma continuação para Elliott Street. 2 vultos do grupo que vislumbrei trajavam mantos volumosos, e um deles usava um diadema afunilado que cintilava palidamente ao luar. O modo de andar dessa figura era tão estranho que me provocou calafrios, pois me deu a impressão que a criatura estava quase saltitando. Quando o último componente do bando sumiu de vista, retomei meu caminho, dobrando a esquina em disparada para Lafayette Street e cruzando a Elliott a toda velocidade para o canto, ou para o caso de algum desgarrado do grupo ainda estar seguindo por aquela rua. Escutei tropéis e grasnidos, muito distantes, para o lado da Town Square, mas completei a passagem sem problemas. Meu maior pavor era que teria de cruzar de novo a larga e enluarada South Street, com sua vista para o mar, e tive de juntar coragem para enfrentar mais essa provação. Alguém poderia estar olhando e os desgarrados da Elliott Street não poderiam deixar de me vislumbrar de nenhum dos 2 pontos. Último momento. Decidi que o melhor a fazer era desacelerar o passo e fazer o cruzamento como antes, com o modo de andar cambaleante de um nativo médio de Innsmouth. E quando a visão da água descortinou-se de novo, desta vez à minha direita, eu estava quase decidido a não olhar para ela em hipótese nenhuma. Contudo, não consegui resistir e lancei um olhar de soslaio enquanto cambaleava, em minha cuidadosa imitação de andar, para as sombras protetoras à frente. Não havia nenhum navio à vista, como eu suspeitava que haveria, mas a primeira coisa que meus olhos captaram foi um pequeno barco a remo avançado na direção do cais abandonado, carregando um objeto volumoso coberto por encerado. E seus remadores, embora os visse de longe e sem nitidez, me pareceram muitíssimo repulsivos. Pude distinguir ainda vários nadadores e ver sobre o recife escuro distante um clarão fraco persistente, distinto do facho intermitente de antes, cuja tonalidade bizarra não poderia precisar. Por sobre os telhados oblíquos à frente e à direita, erguia-se a alta cúpula da Gilman House, inteiramente às escuras. O cheiro de peixe que uma brisa piedosa havia dispersado por um momento recrudescera de novo com furiosidade intensa. Mal havia cruzado a rua, escutei um bando avançar murmurando pela Washington vindo do norte. Quando ele atingiu o amplo espaço aberto de onde eu tivera meu primeiro vislumbre inquietador da água enluarada, tive a oportunidade de avistá-lo com nitidez a um quarteirão de distância apenas. E horrorizou-me a anomalia bestial de suas feições e o aspecto canino sub-humano de seu andar encurvado. Um homem avançava de maneira quase simiesca, com os braços compridos roçando muitas vezes o chão, enquanto o outro vulto, de manto e tiara, parecia locomover-se saltitando. Imaginei que aquele grupo fosse o que eu havia visto no pátio do Gilman, aquele, portanto, que estava mais perto em minha cola. Quando alguns vultos viraram-se para olhar em minha direção, o terror quase me paralisou, mas consegui manter o passo cambaleante e casual que havia adotado. Até hoje não sei se me viram ou não. Se viram, meu truque os convenceu, porque cruzaram o espaço enluarado sem desviar seu caminho, grasnando e tagarelando em algum repulsivo patuá gutural que eu não consegui decifrar. De novo a sombra. Retomei o mesmo passo acelerado de antes, passando pelas casas decrépitas e inclinadas,
fitando cegamente a noite. Tendo cruzado para a calçada do lado oeste, dobrei a esquina seguinte para Bates Street, onde me mantive rente às construções do lado sul. Cruzei 2 casas com sinais de habitação, uma delas com luzes fracas nos quartos superiores, mas não encontrei obstáculos. Julguei que estaria mais seguro ao dobrar a esquina para Adams, mas recebi um choque quando um homem saiu cambaleando de uma varanda escuras bem na minha frente. Por sorte, ele provou estar bêbado demais para representar alguma ameaça, e eu consegui alcançar em segurança as ruínas tenebrosas dos armazéns da Baker Street. Não havia ninguém se mexendo naquela rua morta do lado da garganta do rio, e o rugido da catarata quase afogava o som dos meus passos. Foi uma longa corrida até a estação em ruínas, e as paredes dos grandes armazéns de tijolo que me cercavam eram mais assustadoras que as fachadas das casas. Avistei, enfim, a antiga estação com arcadas, ou o que havia restado dela, e me dirigi sem perder um segundo para os trilhos na extremidade oposta. Os trilhos estavam enferrujados, mas no geral intactos, e não mais do que a metade dos dormentes estava podre. Caminhar ou correr sobre uma superfície daquelas era muito difícil, mas fiz o melhor que pude, e no geral consegui fazê-lo por um bom tempo. Por alguma distância, os trilhos acompanhavam a margem da garganta, até que alcancei a ponte comprida e coberta, onde eles cruzavam o abismo numa altura estonteante. O estado da ponte determinaria meu próximo passo. Se fosse humanamente possível, eu a usaria. Se não, teria de arriscar novas andanças pelas ruas da cidade até a ponte de estrada de rodagem mais próxima. A enorme extensão da velha ponte, com jeito de celeiro, brilhava espectral ao luar. E notei que os dormentes estavam firmes, ao menos por alguns metros. Entrando por ela, acendi a lanterna e quase fui derrubado pela nuvem de morcegos que passou esvoaçando por mim. No meio da travessia, abria-se um perigoso espaço entre os dormentes, e por um instante temi que me impedisse de avançar. Mas arrisquei um salto perigoso que, por sorte, foi bem sucedido. Avistar novamente o luar quando emergi daquele túnel macabro foi uma grata satisfação. Os velhos trilhos cruzavam entre a River Street em desnível e logo depois dobravam para uma região cada vez mais rural, onde o abominável fedor de peixe de Innsmouth ia se desfazendo. Ali, as moitas densas de mato espinhoso atrapalhavam a passagem, rasgando cruelmente as minhas roupas. Mas me alegrou ainda assim saber que elas poderiam ocultar-me de algum perigo. Eu sabia que boa parte do meu percurso seria visível da estrada para Rowley. A região pantanosa começava logo em seguida, com os trilhos correndo sobre um aterro baixo, um aterro coberto por um mato um pouco mais ralo. Depois vinha uma espécie de ilha de terreno mais alto, onde a linha cruzava um corte aberto e raso, atravancado de arbustos e espinheiros. Aquele abrigo parcial me alegrou bastante, já que naquele ponto a estrada de Rowley ficava a uma distância perigosamente próxima conforme a visão da minha janela. No final da abertura, ela cruzava a linha e afastava-se para uma distância segura, mas até lá eu teria de ser cauteloso ao extremo. A essa altura, eu estava certo de que a ferrovia não estava sendo patrulhada. Pouco antes de entrar no trecho escavado, olhei para trás, mas não percebi nenhum seguidor. Os velhos telhados e cúpulas da decaída Innsmouth brilhavam adoráveis e etéreos ao mágico luar amarelado, e imaginei como deviam ter sido nos velhos tempos antes das sombras descerem. Depois, correndo o olhar da cidade para o interior, algo menos tranquilizador chamou minha atenção. Me paralisou por um segundo. O que eu vi, ou imaginei ter visto,
Foi uma perturbadora sugestão de um distante movimento ondulatório ao sul, sugerindo uma horda muito grande saindo da cidade pela estrada plana para Ipswich. A distância era grande e eu não podia distinguir nada com detalhes, mas a aparência daquela coluna móvel me deixou muito inquieto. Ela ondulava demais e brilhava com extrema intensidade sobre o clarão da lua que descambava então para o oeste. Havia também uma sugestão de sons, mas o vento soprava na direção oposta. A sugestão desses sons rascantes, bestiais e vozerio ainda pior que os murmúrios dos grupos que tinha flagrado antes. Toda sorte de conjecturas desagradáveis passou pela minha cabeça. Pensei naqueles tipos extremos de Innsmouth que, segundo se dizia, viviam apinhados naquelas pocilgas centenárias, caindo em pedaços perto do cais. Pensei também naqueles nadadores obscuros que tinha visto, contando os grupos avistados de longe e os que estariam vigiando em outras estradas. O número dos meus perseguidores devia ser grande demais para uma cidade tão pouco habitada como Innsmouth. De onde poderia vir a densa multidão da coluna que eu então avistava? Estariam aquelas velhas e insondáveis pocilgas apinhadas de moradores disformes, insuspeitos e ilegais? Ou teria algum navio invisível desembarcado uma legião de forasteiros estranhos naquele Recife maldito? Quem eram eles? Por que estavam ali? E se uma coluna deles estava percorrendo a estrada para Ipswich, teriam reforçado também as patrulhas nas outras estradas? Eu teria entrado na abertura do terreno coberta de mato e progredia com grande dificuldade, quando aquele maldito fedor de peixe impôs-se outra vez. Teria o vento mudado de repente para o leste, soprando agora do mar para a cidade? Concluí que devia ser isso, quando comecei a ouvir murmúrios culturais, assustadores, vindo daquela direção até então silenciosa. Ouvi também em outro som uma espécie de tropel colossal coletivo que de alguma forma invocava imagens das mais detestáveis. Aquilo me fez pensar, e logicamente, na repulsiva coluna ondulante na distante estrada para Ipswich. Os sons e o fedor foram ficando tão fortes que me fizeram parar, estremecendo, agradecido pela proteção que o corte do terreno me proporcionava. E era ali, eu lembrei, que a estrada para Rowley aproximava-se ao extremo da velha ferrovia antes de cruzá-la para o oeste e se afastar. Havia alguma coisa aproximando-se por aquela estrada, e eu teria de me abaixar até ela passar e desaparecer na distância. E graças aos céus, aquelas criaturas não usam cães para rastrear. Mas isso talvez fosse impossível em meio ao fedor onipresente da região. Agachado entre os arbustos daquela fenda arenosa, eu me senti mais seguro, mesmo sabendo que os perseguidores teriam de cruzar a linha de trem à minha frente a não mais de 90 metros de distância. Eu poderia vê-los, mas eles não poderiam, não fosse por um milagre hediondo, me avistar. De repente eu comecei a ficar com medo de vê-los passar. Eu enxergava o espaço enluarado próximo, por onde iriam emergir, e fui acometido por ideias escabrosas sobre a impiedade irredimível daquele espaço. Talvez fossem os piores dentre todas as criaturas de Innsmouth, algo que ninguém gostaria de recordar. O fedor tornou-se insuportável, e os ruídos cresceram para uma babel bestial de grasnidos, balidos e latidos, sem a mínima sugestão de fala humana. Seriam mesmo as vozes dos meus perseguidores? Eles teriam cães, afinal? Até aquele momento eu não tinha visto nenhum desses animais inferiores em Innsmouth. Era monstruoso aquele tropel. Eu não poderia olhar para as criaturas degeneradas que o causavam. Manteria os olhos fechados,
até o som diminuir para as bandas do oeste. A horda estava muito próxima agora. O ar corrompido por seus rosnados roucos, e o chão quase vibrando com a cadência de seus passos animalescos. Quase perdi o fôlego e tive de colocar cada partícula de minha força de vontade para manter os olhos fechados. Mesmo agora eu reluto em dizer que, se o que passou foi de fato repugnante, ou uma alucinação ou pesadelo, a ação posterior do governo, depois de meus frenéticos apelos, tenderia a confirmar que tudo havia sido uma monstruosa verdade. Mas não poderia uma alucinação ter se repetido sobre o feitiço quase hipnótico daquela ancestral, assombrada e aziaga urbe? Lugares assim têm propriedades estranhas, e o legado de lendas insanas poderia perfeitamente ter agido sobre mais de uma imaginação humana, em meio àquelas fétidas ruas mortas e a montoeira de telhados podres e cúpulas em ruínas. Não estaria o germe de uma efetiva e contagiosa loucura à espreita das profundezas daquela sombra que paira sobre Innsmouth? Quem poderá estar certo da realidade depois de ouvir coisas como o relato do velho Zadok Ellan? As autoridades jamais encontraram o pobre Zadok e não têm ideia do que lhe aconteceu. Onde termina a loucura e onde começa a realidade? Será possível que até este meu recente pavor seja pura ilusão? Mas eu devo tentar dizer o que penso. O que eu penso ter visto, pelo menos, naquela noite sob a zombeteira lua amarela, visto-o emergindo e saltitando pela estrada de Rowley à minha frente, enquanto eu estava agachado entre os arbustos silvestres daquele ermo escavado da ferrovia. Evidentemente minha resolução de manter os olhos fechados fracassou. Ela estava condenada ao fracasso. Quem poderia ficar agachado, às cegas, enquanto uma legião de criaturas de origem desconhecida, grasnando, uivando, passavam repugnantes a menos de 100 metros de distância? Eu pensava estar preparado para o pior. E de fato deveria estar, considerando tudo o que havia visto antes. Meus outros perseguidores haviam sido aberrações malditas. Por que não estaria pronto a encarar um fortalecimento da normalidade, olhar formas onde não houvesse a menor parcela de normalidade? Eu não abri os olhos até que o alarido gutural ficou forte, tão forte num ponto que, com certeza, estava diretamente à minha frente. Eu sabia então que uma boa parte deles devia estar visível ali onde as encostas da escavação diminuíam e a estrada cruzava com a ferrovia. E não pude mais me conter de espiar o horror que a furtiva lua amarela teria a revelar. E foi o fim de tudo que me tenha sobrado de vida sobre a face dessa terra, de todo o vestígio de tranquilidade mental e confiança na integridade da natureza e da mente humana. Nada do que eu poderia ter imaginado, nada mesmo que eu poderia ter concluído se houvesse acreditado na história maluca do velho Zadok da maneira mais literal, seria comparável, de alguma maneira, à realidade ímpia, demoníaca que vi, ou penso ter visto. Tentei sugerir o que foi para adiar o horror de descrevê-lo cruamente. Como seria possível este planeta ter gerado de fato essas coisas? Os olhos humanos terem visto, como matéria concreta, o que o homem até então só conhecia de fantasias febris e lendas vagas. Mas eu os vi, num fluxo interminável, chapinhando, saltitando, grasnando, balindo, emergindo em suas formas bestiais sobre o luar espectral, numa sarabanda grotesca e maligna de fantasmagórico pesadelo. E alguns deles usavam altas tiaras, daquele inominável metal dourado pálido, e alguns trajavam mantos esquisitos. E um deles, o que liderava o grupo, vestia uma capa preta, com uma corcova horripilante e calças listradas,
e exibia um chapéu de feltro empoleirado na coisa informe que lhe fazia às vezes de cabeça. Eu creio que a cor predominante entre elas era um verde acinzentado, mas tinham os ventres brancos. A maior parte era lisa e luzidia, mas as pregas de suas costas eram cobertas de escamas, e suas formas eram vagamente antropóides, ao passo que suas cabeças eram cabeças de peixe, com olhos enormes saltados que nunca piscavam. Ao lado, nos pescoços, projetavam-se guelras vibrantes e suas patas compridas eram palmadas. Andavam saltitando, sem cadência, sobre 2 pernas, às vezes, sobre 4, em outras. Fiquei aliviado de certa forma por terem no máximo 4 membros. Suas vozes grasnadas, estridentes, usadas com toda evidência para um discurso articulado, exibiam todos os tons sombrios de expressão que faltavam em suas feições, e com toda a sua monstruosidade. Porém, eles não me pareceram desconhecidos. Sabia perfeitamente o que deviam ser, pois não tinha fresca lembrança da tiara maligna de Newburyport. Eram os ímpios peixes rãs do abominável desenho, vivos, horripilantes, e enquanto eu os observava, pude perceber também do que aquele sacerdote corcunda de tiara no porão escuro da igreja me fizera lembrar apavorado. Sua quantidade ia além das conjecturas. Pareceu-me haver uma multidão interminável deles, e minha olhadela instantânea, por certo, só teria revelado uma fração mínima. Alguns instantes depois, tudo se apagou num piedoso desmaio. Piedoso, o primeiro de minha vida. Capítulo 5. Uma suave chuva diurna tirou-me daquele estupor da escavação da ferrovia coberta de mato, e quando eu cambaleei até a estrada à minha frente, não vi qualquer marca de pegadas na lama fresca. O fedor de peixe também havia desaparecido. Os telhados em ruínas e as altas cúpulas de Innsmouth emergiam cinzentos no sudoeste, mas não conseguia avistar nenhuma criatura viva em todo aquele pântano ermo e salgado que me rodeava. O meu relógio ainda funcionava, informando que passava do meio-dia já. A minha mente não estava convencida da veracidade do que eu havia passado, mas eu senti que havia alguma coisa hedionda por trás daquilo tudo. Eu precisava sair daquela macabra Innsmouth, e para isso tratei de experimentar minha combalida e paralisada capacidade de própria locomoção. Apesar da fraqueza, da fome, do horror, do espanto, achei-me em condições de caminhar alguns momentos e saí devagar pela estrada lamacenta para Rowley. Cheguei antes do anoitecer, no vilarejo onde consegui uma refeição e roupas apresentáveis. Tomei o trem noturno para Harkham e no dia seguinte tive uma conversa demorada e franca com as autoridades locais, procedimento que repeti mais adiante em Boston. O público já está familiarizado com o resultado principal dessas conversas. E eu gostaria, para o bem da normalidade, que não houvesse mais nada para contar. Talvez seja loucura o que está me possuindo, mas talvez um horror maior, ou um prodígio maior, esteja manifestando-se. Como bem se pode imaginar, desisti da maioria dos meus planos de viagem anteriores. As diversões paisagísticas, arquitetônicas e antiquadas com que antes me animavam tanto, também não ousei procurar aquela peça de joalheria estranha que diziam que estava no museu da Universidade de Miskatonic. Aproveitei, porém, minha estada em Harkham para coletar anotações arqueológicas que, desde há muito, desejava possuir. Dados apressados e muito toscos. É verdade, mas passíveis de um bom aproveitamento mais tarde, quando eu tivesse tempo para organizá-los e classificá-los. O curador da Sociedade Histórica Local, o Sr. E. Lapham Peerbood,
teve a gentileza de me ajudar e manifestou um interesse invulgar quando lhe contei que era neto de Eliza Orne, de Harkan, que nascera em 1867 e se casara com James Williamson de Ohio aos 17 anos. Ao que parecia, um tio meu havia passado por lá, em pessoa, muitos anos antes, numa busca parecida com a minha, e a família de minha avó era objeto de certa curiosidade local. O Sr. Peerbold me contou que tinha havido muito falatório sobre o casamento de seu pai, Benjamin Orne, pouco depois da Guerra Civil, pois os antecedentes da noiva eram muito misteriosos. Comentava-se que a noiva era uma órfã dos Marsh de New Hampshire, prima dos Marsh, do condado de Essex, mas a sua formação havia sido na França e ela conhecia muito pouco sobre sua família. Um tutor havia depositado fundos num banco de Boston para a sustentação dela e de sua governanta francesa, mas o nome do tutor não era familiar aos moradores de Harkan, e com o tempo ele sumiu de vista e a governanta assumiu seu papel de indicação judicial. A francesa, desde a muito falecida agora, era muito taciturna, e havia quem dissesse que ela poderia ter contado mais do que contou. O mais desconcertante, porém, foi a impossibilidade de alguém localizar os pais legais da moça, Enoch e Lydia Meserve Marsh, entre as famílias conhecidas de New Hampshire. Muitos sugeriam que ela era filha de algum Marsh ilustre. Ela, com certeza, tinha os olhos dos Marsh. Boa parte dos quebra-cabeças desfez-se depois de sua morte prematura, quando do nascimento de minha avó, a sua filha única, tendo formado algumas impressões desagradáveis associadas ao nome Marsh, não me caíram bem as notícias de que ele pertencia à minha própria árvore genealógica, nem me agradou a sugestão de Peabody de que eu também tinha os olhos dos Marsh. Eu agradeci, contudo, pelos dados que sabia que me seriam valiosos e fiz copiosas anotações e listas de referências em livros referentes à bem documentada família Orne. Fui diretamente de Boston à minha Toledo natal e mais tarde passei um mês em Maumee, recuperando-me das provações. Em setembro voltei a Oberlin para o meu último ano e dali até junho me ocupei dos estudos e outras atividades saudáveis, lembrando o terror passado apenas nas visitas ocasionais de autoridades relacionadas com a campanha que meus apelos e evidências haviam desencadeado. Em meados de julho, um ano exato depois da experiência de Innsmouth, passei uma semana com a família da minha falecida mãe, em Cleveland, checando alguns dos meus novos dados genealógicos com as diversas notas, traduções e peças de herança que haviam por lá, e vendo que tipo de mapa de relações eu poderia construir. Bom, essa tarefa não me foi especialmente prazerosa, porque a atmosfera da casa dos Williamson sempre me deprimira. Havia ali um ranço de morbidez, e minha mãe nunca me encorajava a visitar os seus pais quando eu era criança, embora sempre recebesse bem o pai quando ele vinha de Toledo. A minha avó de Harkan me parecia muito estranha e quase aterrorizante, e não creio que tenha lamentado a sua partida. Eu tinha 8 anos, então, e dizia-se que ela vivia delirando de tristeza depois do suicídio do meu tio Douglas, o seu primogênito. Bom, ele havia se matado depois de uma viagem à Nova Inglaterra, a mesma viagem, sem dúvida, que fizera com que fosse lembrado na Sociedade Histórica de Harkan. Esse tio parecia-se com ela e também nunca me agradara. Alguma coisa na maneira de olhar fixa, sem piscar, dos dois, provocava em mim uma inquietação vaga e indescritível. A minha mãe e o tio Walter não tinham aquela expressão. Eles eram parecidos com o seu pai, mesmo que o pobre primo Lawrence
filho do Walter, fosse quase uma duplicata perfeita da avó antes de seu estado mental levá-lo à reclusão permanente num asilo em Kenton. Eu não o via há 4 anos, mas meu tio sugeriu certa vez que o seu estado, tanto físico quanto mental, era péssimo. Tão péssimo que esse tormento talvez tivesse sido o principal motivo para a morte de sua mãe 2 anos atrás. Meu avô e o seu filho viúvo Walter constituíram agora toda a família de Cleveland, mas a lembrança dos velhos tempos pairava pesadamente sobre eles. O lugar ainda me perturbava e tentei fazer minhas investigações o mais depressa possível. Os registros e tradições dos Williamson me foram fornecidos em abundância por meu avô. E, embora para o material sobre os Orne eu tivesse de contar com o tio Walter, que colocou à minha disposição todos os seus arquivos, inclusive anotações, cartas, recortes, lembranças, fotos e miniaturas. Foi examinando as cartas e fotos do lado Orne que comecei a adquirir um certo terror dos meus próprios ancestrais. Como já disse, minha avó e meu tio Douglas sempre me inquietaram. Agora, anos depois do seu desaparecimento, eu olhava seus rostos retratados com um sentimento de repulsa e estranheza muito maior. De início, não consegui compreender a mudança, mas, aos poucos, uma terrível comparação começou a se infiltrar por meu subconsciente, apesar da firme recusa de minha consciência a admitir a menor suspeita daquilo. Era evidente que a expressão típica daqueles rostos sugeria algo agora que eu não havia sugerido antes. Algo que provocaria um pânico absoluto se fosse pensado com liberdade. Mas o pior choque veio quando meu tio me mostrou as joias dos Orne, que estavam guardadas num caixa forte no centro da cidade. Algumas peças eram delicadas e inspiradoras, mas havia uma caixa com velhas peças exóticas que meu tio relutou em me mostrar. Tinham, segundo me disse, um desenho muito grotesco e quase repulsivo, e ao que ele sabia, jamais haviam sido usadas em público, embora minha avó gostasse de admirá-las. Lendas vagas de má sorte a cercavam, e a governanta francesa de minha bisavó havia dito que não deviam ser usadas na Nova Inglaterra, embora fosse seguro usá-las na Europa. Quando meu tio começou a desembrulhar lentamente e aos resmungos as coisas, ele me recomendou que não ficasse chocado com a estranheza e frequente repulsa que os desenhos causavam. Artistas e arqueólogos que os viram declararam que seu feitio era de notável e exótico requinte, e embora nenhum deles tivesse sido capaz de definir com precisão o material de que eram feitos ou atribuí-los a alguma tradição artística específica, havia ali 2 braceletes, uma tiara e uma espécie de peitoral, este último com figuras em alto relevo, de uma extravagância quase insuportável. Controlei minhas emoções durante essa exposição, mas meu rosto deve ter traído os temores crescentes que me acometiam, e meu tio parecia concentrado e fez uma pausa em sua atividade para estudar meu rosto. Fiz um gesto para ele prosseguir, o que ele fez com renovados sinais de relutância. Ele parecia esperar alguma demonstração quando a primeira peça, a tiara, tornou-se visível. Mas duvido que esperasse o que de fato aconteceu. Eu também não o esperava, achando que estava perfeitamente prevenido do que seriam as joias. O que eu fiz foi desmaiar em silêncio, como me acontecera naquela escavação ferroviária coberto de mato 1 ano antes. Daquele dia em diante, minha vida tem sido um pesadelo de cismas e apreensões, sem saber o quanto é odiosa a verdade e o quanto é loucura. Minha bisavó havia sido uma Marsh, de origem desconhecida, cujo marido vivera em Harkan. Zadok não havia dito que a filha de Obed Marsh, com uma mãe monstruosa, havia se casado com um homem de Harkan, aproveitando-se de seu árdio.
O que fora mesmo que o velho beberrão havia murmurado sobre os meus olhos parecerem-se com os do Capitão Obed? Em Harkan, também o curador havia me dito que eu tinha os olhos dos Marsh. Seria Obed Marsh o meu próprio tataravô? Quem então era minha tataravó? Mas isso tudo poderia ser loucura, é claro. Esses ornamentos de ouro esbranquiçado poderiam perfeitamente ter sido comprados de algum marinheiro em Innsmouth, pelo pai da minha bisavó, fosse ele quem fosse. E aquele olhar fixo nos rostos de minha avó e o meu tio suicida poderia ser uma pura fantasia de minha parte. Pura fantasia instigada pelas sombras, as sombras de Innsmouth, que tanto havia obscurecido minha imaginação. Mas por quê? Por que meu tio havia se matado depois de uma busca do passado na Nova Inglaterra? Durante mais de 2 anos, consegui repelir essas reflexões com relativo sucesso até. Meu pai conseguiu-me um emprego num escritório de seguros e eu me enterrei o melhor que pude na rotina. No inverno de 30 para 31, porém, vieram os sonhos. No início eles eram esparsos, insidiosos, mas com o passar do tempo foram aumentando de frequência e intensidade. Vastidões aquáticas abriam-se diante de mim e eu parecia errar por titânicos pórticos e labirintos submersos de paredes ciclópicas cobertas de mato na companhia de peixes grotescos. Depois, as outras formas começaram a aparecer, enchendo-me de um horror inominável no momento em que eu acordava, mas durante os sonhos elas não me horrorizavam em absoluto. Eu era uma delas, usando seus adornos inumanos, percorrendo seus caminhos aquáticos e orando de maneira torpe em seus templos ímpios no fundo do mar. Havia muito mais do que eu poderia lembrar, mas mesmo o que eu lembrava a cada manhã teria bastado para me classificar como um louco ou um gênio se eu ousasse algum dia escrever tudo isso. Alguma influência tenebrosa, eu sentia, estava tentando arrastar-me gradualmente para fora do mundo são de uma vida salutar para abismos inomináveis de alienação e trevas. E o processo me consumia. A minha saúde e aparência foram ficando cada vez piores até que eu fui forçado a desistir do emprego e adotar uma vida reclusa e estática de um inválido. Alguma enfermidade nervosa, estranha, havia se apossado de mim e tinha momentos em que quase não conseguia fechar os olhos. Foi então que comecei a estudar o espelho, com crescente apreensão. Não é agradável de se ver os lentos estragos da doença, mas em meu caso havia uma coisa um pouco mais sutil e intrigante por trás. Meu pai parecia notá-lo também, pois começou a me olhar de maneira curiosa e quase apavorada. O que estava se passando comigo? Estaria ficando parecido com minha avó e o meu tio Douglas? Certa noite tive um sonho apavorante, onde encontrei minha avó no fundo do mar. Ela morava num palácio fosforescente com muitos terraços, jardins, com estranhos corais leprosos e grotescas florescências branqueadas. E saudou-me com uma cordialidade que pode ter sido irônica. Ela tinha mudado, como os que partem para a água mudam, e contou-me que não havia morrido. Havia, isso sim, ido a um local, de que o seu falecido filho fora informado e saltara para um reino cujas maravilhas, destinadas a ele também, ele havia rejeitado com uma pistola fumegante. Esse haveria de ser o meu reino também. Eu não poderia escapar dele. Eu não morreria jamais e viveria entre os que existiam desde antes do homem andar sobre a terra. Encontrei também aquela que fora sua avó, por 80.000 anos. Pitilha Eve vivera em Inha-Intelei, e para ali ela havia voltado depois da morte de Obed Marsh. Inha-Intelei não fora destruída quando os homens da terra superior atiraram a morte dentro do mar. Ela fora ferida, mas não destruída. Os profundos não poderiam ser destruídos jamais. Ainda que a magia paleogênica dos esquecidos antigos pudesse, às vezes, barrá-los. Por vezes,
eles descansariam. Mas algum dia, caso se lembrassem, erguer-se-iam de novo para o tributo que o grande Cthulhu almejava. Seria uma cidade maior que Innsmouth da próxima vez. Eles haviam planejado disseminar-se e haviam criado aquilo que os ajudaria. Mas por agora deviam esperar ainda mais uma vez. Por ter trazido a morte dos homens da Terra Superior, eu teria de fazer uma penitência, mas ela não seria muito pesada. Este foi o sonho em que vi um Shoggoth pela primeira vez, e a visão me fez despertar num frenesi de gritos. Naquela manhã, o espelho me informou definitivamente que eu havia adquirido o jeito de Innsmouth. E até agora, não me matei como o tio Douglas. Comprei uma automática e quase dei o passo, mas certos sonhos me detiveram. Os tensos extremos de horror estão diminuindo e eu me sinto curiosamente atraído para as profundezas marítimas desconhecidas em vez de temê-las. Ouço e faço coisas estranhas durante o sono e desperto com uma espécie de exaltação em vez de terror. Eu não creio que tenha de esperar pela transformação completa como a maioria. Se o fizer, é bem provável que meu pai me interne num asilo, como aconteceu com meu pobre priminho. Esplendores fabulosos e inauditos me esperam abaixo, e eu logo os procurarei. Hiya, Hiliad, Cthulhu Fitagni, Hian, Hian. Não, eu não me matarei. Não posso ser levado a me matar. Eu vou tramar a fuga do meu primo daquele asilo de Kenton, e juntos nós iremos para a encantada Innsmouth. Nós nadaremos para aquele recife que se estende sobre o mar, e mergulharemos para os abismos negros da ciclópica e Raintley de muitas colunas. E naquela morada dos profundos, viveremos em meio a glórias e prodígios, para todo sempre. Fim do conto. Você pode ajudar o canal Conta um Conto. Na descrição, você conhecerá o nosso Apoia-se. Temos também o Pix do canal, onde você pode deixar o seu apoio junto com uma mensagem. Obrigado.